Então tá bom, meus queridos alunos, boa tarde, bem-vindos de volta ao nosso assunto de tratamento de efluentes. Então, nós passamos aí as últimas 2 semanas vendo o tratamento secundário já, que é onde a gente tira a matéria orgânica dissolvida da água, lembra? Onde nós começamos a remover a DBO de uma maneira mais efetiva. E nós passamos essas 2 semanas vendo o processo de lodos ativados, porque esse é o processo mais utilizado no tratamento de efluentes. Ele é uma tecnologia recente, entre aspas, né? É uma tecnologia que vem sido aplicada cada vez mais nos últimos 40 anos aproximadamente e que tem sempre melhorado. Cada vez mais o pessoal consegue otimizar mais ainda o uso dos lodos ativados. Só ver um negócio aqui que tá tudo riscado. Ai, ai, tá com cara de ser arte da minha filha, hein? Bianca Maria. Bom, então, nós vimos tudo que era possível um técnico ver no assunto de lodos ativados. Nós vimos que são processos aeróbios, que vão trabalhar em cima do crescimento microbiano, que nós temos alguns parâmetros operacionais que devem ser mantidos, como a idade do lodo, teor de sólidos no sistema, a recirculação de lodo, o índice volumétrico de lodo, que trata da sedimentação. Então, vocês viram bastante coisa técnica, né, nessas últimas 2 semanas. E hoje também não vai ser tão diferente assim, né? Hoje nós vamos começar a falar do tratamento secundário por lagoas, que são também processos muito simples, em grande parte aeróbios, e que também são aplicados há muitos e muitos e muitos anos, mas que por questões de espaço, né, questões de área mesmo, área superficial, vem perdendo um pouco de uso. Não estou dizendo que isso seja bom ou que seja ruim, o que eu estou dizendo é que esse é um processo que o pessoal já não tem optado tanto como a primeira alternativa, por demandar áreas superficiais muito grandes, ok? Caso tenha ficado ainda alguma dúvida sobre lodos ativados, me chamem, que nós tentamos responder. Então, vamos começar a falar do tratamento por lagoas. Então, olha só, a natureza, por si só, ela realiza um processo natural de limpeza da matéria orgânica, de remoção da matéria orgânica, chamada de autodepuração. Ou seja, ela pega os nutrientes e a matéria orgânica que é lançada num corpo aquático e degrada essa matéria orgânica. E esse processo de degradação, ele segue um fluxo, um ritmo, né, um ciclo. Então, primeiro as bactérias, os fungos e outros organismos heterótrofos, ou seja, aqueles que não conseguem produzir o próprio alimento, vão consumir esses materiais orgânicos complexos na presença de oxigênio. Então, aqui está um fator importante, por enquanto. E eles vão transformar essas substâncias complexas em substâncias mais simples, né? Como gás carbônico, água, amônia e fosfato, né? É sempre bom lembrar, gente, que toda a degradação aeróbia, né, vai pegar a matéria orgânica, eu vou chamar de CXHY, mais o oxigênio, e vai sempre buscar converter isso em CO2 e água, H2O, tá? Então, toda degradação aeróbia, quando ela é bem feita, ela gera gás carbônico e água, que são duas substâncias que não têm cheiro, né? Então, hipoteticamente, o tratamento aeróbio de esgotos não é para ter odores, né? Hipoteticamente, tá? Porque você estaria gerando ali basicamente gás carbônico e água, né? Então, esses organismos, bem-vindo, deve ser a Aline, né? Então, esses micro-organismos, eles vão decompor essas substâncias complexas em substâncias mais simples, né? Gás carbônico, água e amônia, num processo que nós chamamos, dentro da área ambiental, de mineralização ou estabilização. Então, sempre que a gente fala que o esgoto está sendo tratado, nós podemos usar como sinônimos dizer que ele está sendo mineralizado, que a matéria orgânica está sendo mineralizada,
ou que a matéria orgânica está sendo estabilizada, tá bom? São sinônimos da degradação da matéria orgânica por vias aeróbias, ou anaeróbias também, né? Então, em seguida, entram em cena os organismos autótrofos, aqueles que produzem o seu próprio alimento, como, por exemplo, vegetais e algumas espécies de algas, né? E elas vão consumir essas substâncias simples que foram geradas na presença do gás carbônico. Então, elas vão pegar o gás carbônico. É só o da aula que a Bianca começa, peraí. Bibi, é só começar da aula, né? É, engraçadinha você, né? Então, esses organismos vão utilizar, na presença do gás carbônico, essas substâncias mais simples, como, por exemplo, a água, a amônia, fosfato, para converter essas substâncias em coisas complexas novamente, tá? Como são organismos autótrofos, né? É que tem gente que fala autotrófos, mas são organismos autótrofos, né? Eles vão realizar esse trabalho, né? Dependendo da luz do sol. Então, eles vão realizar fotossíntese, consumir o gás carbônico, né? Então, eles precisam da insolação solar para fazer a transformação dessas substâncias simples em substâncias complexas de novo. Então, isso é um ciclo, né? Organismos heterótrofos decompõem, organismos autótrofos reconstituem, vamos dizer assim, né? Organismos heterótrofos usam o oxigênio e produzem gás carbônico, e organismos autótrofos consomem o gás carbônico e produzem oxigênio. E esse é um ciclo que a natureza sempre teve, independente do ser humano. Então, a autodepuração de um corpo aquático, eu vou passar por isso rapidinho para a gente entender o princípio das lagoas de estabilização, é o seguinte. A partir do momento que você tem um despejo industrial, um despejo de efluente, um despejo de matéria orgânica, o que quer que seja, né? A primeira zona é a chamada zona de degradação. Então, o que vai acontecer aqui? Como eu disse, aqueles organismos heterótrofos, né, vão degradar a matéria orgânica, que é essa linha mais escura aqui, tá? Só que para isso, eles vão consumir o oxigênio, que é essa linha que vai caindo aqui, né? Chega na parte da zona da decomposição ativa, onde nós temos a presença de principalmente os organismos anaeróbicos, tá? Nem sempre essa zona vai ser atingida, tá? Aqui nesse exemplo eles estão utilizando um exemplo mais drástico, tá? Só que junto com os organismos anaeróbicos também podem começar a surgir as algas e também outros organismos autótrofos que produzem o oxigênio. Então, naturalmente, os índices de oxigênio começam a se elevar novamente. E como tem a presença dos micro-organismos decompositores, a matéria orgânica continua decrescendo, continua sendo reduzida. Até chegar a um ponto em que o nível de oxigênio e o nível de matéria orgânica novamente se estabilizam, né, nas suas faixas máximas ou mínimas, e o corpo receptor está, de uma certa forma, autodepurado. Então, o ser humano observou que esse ciclo natural poderia ser compreendido. A gente conseguiu entender mais ou menos, porém de uma forma bem específica, de uma forma bem satisfatória, como esse ciclo funciona. Então a gente resolveu aplicar isso para o tratamento de efluentes, realizando isso de uma forma controlada, utilizando locais, espaços específicos para essa finalidade, para o tratamento do efluente, né? E tentando sempre fornecer as melhores condições possíveis, né, para que esse ciclo se processasse sozinho. Aqui ficou junto, tá? Precisa separar aqui depois. Para que esse ciclo se processasse sozinho, com o melhor rendimento possível e tratando os efluentes, então, de uma forma natural, realizando o que a natureza já faz naturalmente, de uma forma controlada, de uma forma otimizada e de uma forma que ocupasse um tempo menor e tratasse a maior quantidade de matéria orgânica possível. Surgiu então o tratamento de efluentes por lagoas, ok?
Então, semana passada, só para a gente lembrar, nós vimos um dos sistemas de tratamento de efluentes, que são os lodos ativados, né? Exige um alto grau de mecanização, porque você tem que ter bombas, assopradores de ar, material para recircular o lodo, você tem que ter um controle de processo muito grande, né? Tem que decantar o lodo, então você tem que ter um decantador às vezes primário, às vezes outro secundário, tem que controlar a idade do lodo, essas coisas. Já o tratamento de lagoas, ele é muito simples, ele é extremamente. Ele não precisa de mecanização. Ele é um processo muito fácil de ser operado, porque o índice de automação que esse tipo de tratamento requer é muito pequeno. Basicamente, eu vou fazer o que a natureza faz. Só que em vez de fazer isso num rio, eu vou fazer isso dentro de uma lagoa que eu construo. Uma lagoa artificial construída pelos seres humanos para reproduzir o que a natureza já faz naturalmente. O que a natureza faz naturalmente ficou meio redundante, né? Mas vocês entenderam aí o que eu quis dizer, tá? E nisso surgiu, então, um dos primeiros processos de tratamento de efluente. De acordo com alguns autores, a gente não sabe ao certo quando que isso começou e em qual país começou. Mas foi um modelo adotado por diversos países, né? Lá por volta do início do século, ou né, entre o começo do século passado, né, entre 1900 e 1910, e os anos que se seguiram depois, quando a gente começou a se interessar pelo tratamento de efluentes de fato. Então, o primeiro processo que vocês vão aprender são as chamadas lagoas facultativas, tá? As lagoas de estabilização do tipo facultativas buscam criar um sincronismo entre os micro-organismos aeróbios e os anaeróbios. Então, ela recebe esse nome justamente porque uma parte dela vai operar de forma aeróbia e outra parte vai operar de forma anaeróbia. Nós teremos essas duas condições acontecendo simultaneamente. Bom, então a parte superior da lagoa, a parte de cima, tá? Vai realizar a degradação da matéria orgânica por vias aeróbias. Já a parte inferior da lagoa vai operar de uma forma anaeróbia. Na porção superior da lagoa, os micro-organismos aeróbios vão consumir a matéria orgânica dissolvida, produzindo gás carbônico e água. Então, é a degradação que nós já aprendemos. Nessa mesma porção, na porção superior, as algas vão consumir esse gás carbônico produzido e também os nutrientes. E elas vão agradecer, vamos dizer assim, realizando fotossíntese e produzindo o oxigênio, que novamente vai ser consumido pelos micro-organismos aeróbios presentes. Então, vocês conseguem entender que é um ciclo? Eu tenho a matéria orgânica, né? Mais esses micro-organismos aeróbios. Isso aqui é consumido por esses micro-organismos, só que para isso eu preciso de Professor, eu não estou te ouvindo. Professor Fábio? Alô, o áudio voltou? Voltou. É que meu sogro ligou o carro e aí o Bluetooth foi lá pro carro lá. Que parte que eu parei? Foi aqui nesse slide anterior? Tá. E que parte também foi? Vocês chegaram a ouvir essa última explicação aqui do ciclo do oxigênio dentro da parte aeróbia? Ok. Então tá bom, tá? Só para a gente então deixar tudo claro novamente. Nessa porção superior, eu vou ter esse ciclo acontecendo de uma forma intermitente.
Os micro-organismos aeróbios vão consumir o oxigênio e a matéria orgânica e fornecer o gás carbônico. As algas vão ficar muito felizes e vão consumir esse gás carbônico e os nutrientes gerados e devolver o oxigênio. Então, esse ciclo vai se repetir de uma maneira intermitente na superfície das lagoas facultativas. E até bem pouco tempo atrás, essas lagoas facultativas eram chamadas de lagoas aeróbias, porque, em tese, a maior parte dela, de fato, é aeróbia. Então, a maior parte da lagoa vai ter oxigênio presente, tá? Só que no fundo dessas lagoas sempre vai se formar um manto de lodo. E esse manto de lodo vai ser decomposto em condições anaeróbias. Então, não é possível é praticamente, na verdade, impossível que eu tenha uma condição 100% aeróbia. Uma fração muito pequena que seja, vai operar em condições anaeróbias, e quanto maior for o manto de lodo que vai se formar, maior vai ser essa decomposição anaeróbia. Acho que eu expliquei certo, né? Acho que eu não confundi as palavrinhas, não. Então, nós meio que não usamos mais esse termo de lagoas aeróbias, tá? Ou lagoas estritamente aeróbias. Quando eu fiz faculdade, lá em 2002, 2003, eu ainda tive aula que eu lembro claramente, onde foram faladas sobre as lagoas aeróbias, né? E aí o meu professor naquela época já cantou a bola de que não se usava mais esse termo, que agora era chamada de lagoas facultativas. Bom, nessa região, onde a luz solar já não consegue mais penetrar, vai ocorrer também a sedimentação dos sólidos em suspensão, formando o lodo de fundo. Esse lodo vai sofrer uma lenta decomposição anaeróbia, por isso que a lagoa vai ser chamada de facultativa. Nós vamos ter um lado aeróbio e um lado anaeróbio. E esse lodo vai ser convertido basicamente em gás carbônico, metano e gases à base de enxofre, como sulfetos de hidrogênio e mercaptanas, e também gases contendo nitrogênio, como os escatóis. Em outras palavras, eu tenho um ambiente propício para feder, porque as mercaptanas, os gases à base de enxofre, os escatóis, costumam ter um cheiro muito agressivo, né? Por isso, isso é outro motivo pelo qual as lagoas de estabilização já estão caindo em desuso. Dependendo do local onde você for aplicar esse tipo de lagoa, vai incomodar muita gente. E aí não é interessante mais, socialmente e economicamente falando, tá? O gás carbônico que vai ser gerado lá no meio anaeróbio também vai ser consumido pelas algas, da mesma forma que o gás carbônico gerado na superfície, tá? Enquanto esses outros gases tendem a ser oxidados pelo oxigênio presente. Então, se a lagoa for bem operada e eu tiver uma quantidade de oxigênio suficiente para suprir as demandas biológicas e sobrar, então, teoricamente, esses gases que são liberados na zona anaeróbia vão ser oxidados e a intensidade do fedor, vamos falar assim, tende a ser amenizada. Mas tem que ser uma lagoa bem operada, em condições adequadas, né, sem nenhum tipo de problema operacional. Então, não é tão verdadeiro, não é tão verdadeira essa afirmativa aqui, tá joia? Não sei se a imagem aí está muito boa para vocês, são imagens na internet, mas ó, quando a gente aprendeu sobre lodos ativados, né, nós vimos que a gente tem a chamada DBO suspensa, ou em suspensão, que a gente também chamou de sólidos sedimentáveis. E a gente viu também que a gente tem a chamada DBO solúvel, que é a mesma coisa que matéria orgânica, né? Dissolvida. Bom, quando a gente viu o processo de lodos ativados, nós vimos que essa primeira DBO aqui eu tiro no decantador primário de preferência. Então eu coloco um decantador, a água vai passar lentamente, os sólidos vão descer para o fundo do sistema, e ali eu removo a maior parte dos sólidos sedimentáveis por um processo físico.
Já a matéria orgânica dissolvida, a DBO dissolvida, eu vou remover por processos microbiológicos nos reatores aeróbios, nos reatores de aeração que vem logo depois do decantador primário. E aí as bactérias, né, na presença do oxigênio, consomem a matéria orgânica para mim. Nas lagoas de estabilização, tudo isso vai acontecer dentro de um único tanque. Então eu não tenho decantador primário, raramente eu vou ter um decantador secundário. Todos esses processos, todas essas etapas vão acontecer dentro de um único tanque, dessa única piscina. Eu vou colocar isso entre aspas, né? Então nós vamos ter o afluente entrando aqui. Professor, mas não é efluente? É que quando uma coisa está entrando num tanque, a gente chama de afluente, mesmo sendo esgoto, tá? Então a gente pode falar, o esgoto afluente entra, né, por esse lado esquerdo, tá? A DBO solúvel vai seguir o seu caminho aqui na superfície da água, principalmente nessa zona aeróbia aqui. Então, a DBO solúvel, ou seja, aquela que precisa ser removida por ação microbiológica, vai sofrer decomposição por esses micro-organismos aeróbios, naquele ciclo micro-organismos, alga, micro-organismos, alga. Já essa DBO suspensa, que eu teria que ter removido se eu tivesse um decantador primário, ela vai para o fundo do meu sistema, formar o que nós chamamos de camada de lodo. Então, essa camada de lodo vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, e ela começa a sofrer uma decomposição anaeróbia, gerando então gás carbônico, metano, gás sulfídrico, né? E outros gases aí da decomposição anaeróbia, tá? Como eu preciso do ciclo alga, micro-organismos aeróbios, olha só quem não pode faltar de jeito nenhum: energia luminosa. Se faltar a luz solar, eu passo a ter problemas operacionais, porque a geração de oxigênio passa a ser pequena. Aí você pode falar, mas professor, essa lagoa ela é aberta, não é? Ela não fica recebendo oxigênio da atmosfera? Fica, né? Tem até essa setinha aqui representando, ó. Mas essa troca de oxigênio atmosférico é muito pequena. O oxigênio atmosférico, como a pressão atmosférica não é tão grande, ela não consegue empurrar o oxigênio em camadas muito profundas. Quem vai fornecer o oxigênio nessas camadas mais profundas são essas algas. E elas vão depender da luz solar para fazer a fotossíntese, tá? Então, basicamente, são esses processos físico-químicos e biológicos, vamos chamar de biológicos, né? Que estão acontecendo dentro de uma lagoa de estabilização, tá? A zona anaeróbia e a zona aeróbia acontecendo simultaneamente. Lembrando também, meus queridos alunos, que esse é um assunto que eu vi a rodo na minha faculdade. Esse é um assunto que eu trabalhei a rodo quando eu trabalhava lá no departamento de água e esgoto. Então, para mim, como sempre, é uma coisa mais simples, tá? De lembrar como que tudo funciona. Talvez alguns de vocês estejam tendo um primeiro contato com esse conteúdo. Então, se eu estiver explicando muito rápido, se eu estiver falando de uma maneira muito difícil de vocês entenderem, me chama a atenção que eu paro e retomo o raciocínio, né, para que vocês saiam daqui compreendendo o que é isso, tá joia? Bom, como vocês viram aí que eu acabei de falar, a luz do sol é um fator crítico, porque eu preciso dela para que aconteça a fotossíntese. Então, para que essas lagoas facultativas operem nas melhores condições, alguns fatores devem ser sempre considerados. Primeiro deles, a luminosidade. Então, a fotossíntese vai acontecer até a região onde a luz solar conseguir penetrar. Logo, isso vai estar relacionado com a turbidez presente no lago. Se eu tiver um lago muito turvo, onde a luz solar não consegue penetrar profundamente, a zona aeróbia vai se restringir a cada vez mais próxima da superfície, a estar cada vez mais próxima à superfície. E aí, consequentemente, lá embaixo, eu vou ter camadas anaeróbias cada vez maiores. Só que a decomposição anaeróbia, ela é mais lenta, ela não é tão efetiva quanto a redução por vias aeróbias, né?
Então eu vou começar a ter problemas operacionais. Por isso a turbidez não é um fator interessante nas minhas lagoas facultativas. Não só a turbidez. Se eu tenho crescimento de plantas, por exemplo, aguapés, por exemplo, outras plantas que podem se proliferar na superfície da água, também não é interessante, porque isso vai diminuir a incidência solar. Se eu fizer essas lagoas numa região de mata, onde eu tenho árvores muito grandes ao redor, durante determinados períodos vai ter a ocorrência de sombra. Também não é interessante, pois atrapalha a luminosidade. Tá? Então, eu preciso que essa lagoa esteja o máximo de tempo possível exposta à luz solar, porque a luminosidade é quem vai fazer com que a fotossíntese aconteça e com que o oxigênio seja renovado dentro dessas lagoas. Depois nós temos também a questão da temperatura. A atividade microbiana, ela é intimamente ligada com a temperatura do meio. Quanto mais frio tiver, quanto mais fria for a temperatura da água, menor é o metabolismo microbiano. Então, mais devagar eles fazem a reprodução, a decomposição de matéria orgânica, o meu processo vai ficando mais lento. Então, em determinadas épocas do ano, eu posso ter o rendimento da lagoa muito menor, né? Por exemplo, no inverno, eu posso ter um rendimento muito menor do que no verão, porque as bactérias estarão se comportando de uma maneira mais devagar por causa da temperatura. O metabolismo delas é desacelerado quando a temperatura fica muito fria. Então, as lagoas, a gente tem que tomar um cuidado onde a gente vai colocá-las, porque o rendimento pode ser muito baixo dependendo da época do ano, né? Então, é mais interessante, por exemplo, lagoas em lugares onde mesmo no inverno costuma ser quente. Então, ali para o centro-oeste, para o nordeste, algumas áreas aqui do sudeste. Já no sul, né, a região sul do Brasil, já aqui na parte de baixo do estado de São Paulo, quando o nosso inverno é razoavelmente rigoroso, rigoroso para os padrões brasileiros, obviamente, né? Quando faz ali 10, 12, 15 graus, que para a gente é muito frio, as lagoas podem ter um rendimento muito baixo nessas épocas do ano aí, tá bom? Então, temperatura é um outro fator que influi na operação das lagoas. E também a produção de oxigênio, né? Porque o oxigênio que é produzido pelas algas durante o dia também vai ser consumido por elas mesmas no período da noite. Ou seja, como é que a alga sobrevive sem realizar fotossíntese, né? No período da noite, ela consome o oxigênio que ela produz. Então, eu preciso fazer com que a produção de oxigênio seja tão grande durante o dia, tão grande, para satisfazer as necessidades dos micro-organismos heterótrofos, os micro-organismos decompositores, e para que de noite, além desse oxigênio para os micro-organismos heterótrofos, tenha uma quantidade residual para as próprias algas consumirem, porque elas vão fazer a chamada respiração noturna. Elas não vão realizar a fotossíntese, elas não vão produzir oxigênio e elas vão consumir parte do oxigênio que elas produziram. Então eu preciso tomar um cuidado para que a produção de oxigênio durante o período de sol, né, seja suficiente para garantir esse consumo no período da noite, no período sem sol. Então são esses três fatores que são os principais limitantes do bom rendimento das lagoas facultativas. A insolação solar, que está relacionada com a turbidez, a temperatura da água, a temperatura do meio, né, de modo geral, e o oxigênio que vai ser produzido ao longo do dia, beleza? Essas lagoas, elas podem ter uma ação que pode ser primária, secundária ou terciária. Assim como no tratamento de esgoto a gente tem o tratamento primário, o tratamento secundário e o tratamento terciário, a gente pode utilizar essas lagoas para operar melhor em cada uma dessas condições. Lagoas facultativas primárias, secundárias ou terciárias, ou de maturação, tá? As lagoas primárias são aquelas onde a gente aplica uma taxa de aplicação superficial de aproximadamente 100 a 350 quilogramas, né, de DBO por hectare por dia. Então, o que, que é isso? Quando a gente fez o dimensionamento de lodos ativados, eu expliquei para vocês
que nós levávamos em consideração a carga orgânica, né, e a relação de micro-organismos presentes. Eu aplicava uma carga de alimentos, né, para determinadas quantidades de micro-organismos, e aí eu tinha as tais taxas da lagoa. Então, uma das principais formas da gente dimensionar o sistema de lodos ativados é a partir da taxa de aplicação de alimento micro-organismo. Já nas lagoas facultativas, não interessa tanto para a gente essa questão de alimento micro-organismo. Interessa para a gente a relação de DBO, a quantidade de DBO por área da lagoa, né? Então, quanto mais DBO eu colocar, quanto mais carga orgânica eu colocar numa área superficial menor, maior vai ser essa tal taxa de aplicação superficial. Então, por exemplo, para regiões aqui, vamos pegar essa última linha aqui, ó. Para regiões onde eu tenho o inverno quente e elevada insolação, eu aplico uma taxa superficial de 240 a 350 kg de DBO por hectare por dia. Então, cada hectare da minha lagoa, vamos chamar assim, vai conseguir decompor uma DBO de 240 a 300 quilogramas por dia. Essa seria a explicação, né? Essa seria, vamos dizer assim, isso seria o meu norte para saber o tamanho que tem que ter a minha lagoa. Eu até estava fazendo um resuminho aqui antes da gente começar a aula, né? Só para a gente ter uma ideia mais ou menos de como que funciona essa linha de projeto, tá? Vocês, técnicos, não serão os responsáveis por elaborar esse tipo de projeto, dimensionamento de lagoas, essas coisas. Vocês vão operar lagoas que já estejam prontas. Mas eu sempre acho legal vocês terem uma ideia mais ou menos de onde que veio, né? De onde vieram essas coisas aí. Então, ó, a gente faz mais ou menos o seguinte cálculo, ó. Eu pego a vazão de esgoto, né, que vai chegar na minha estação, em metros cúbicos por dia, e essa aqui é a tal taxa de aplicação superficial. E a unidade dela é quilogramas de DBO por hectare por dia. E aí eu pego a concentração da DBO do meu esgoto, em quilogramas de DBO por metro cúbico, e eu faço essa continha aqui, ó. Eu pego a vazão, multiplico pela concentração da DBO e divido pela taxa de aplicação superficial. Vamos fazer um exemplo bem hipotético aqui, com dados que eu estou tirando agora da minha cabeça? Vamos supor que a minha vazão de esgoto seja de 300 metros cúbicos por dia. Eu tenho uma cidade que gera 300 metros cúbicos de esgoto por dia aproximadamente, tá? A taxa de aplicação, eu vou usar a menor taxa que a gente viu no slide anterior lá. 240 quilogramas de DBO por hectare por dia. E a concentração da DBO no meu esgoto, vamos colocar que seja de 250 quilogramas por metro cúbico, tá? São valores que eu tirei da minha cabeça. Então, a área que a minha lagoa tem que ter vai ser essa vazão multiplicada pela concentração da DBO dividida pela taxa de aplicação superficial. Então, seria de 300 metros cúbicos por dia, vezes 250 quilogramas de DBO por metro cúbico, dividido por essa taxa de 240. Tá? Pegando minha calculadora aqui, isso vai dar 300 vezes 250, dividido por 240, 312,15 hectares. Isso daria 312,15 hectares. HA. Lembrando que cada hectare, tá, tem 10 mil metros quadrados. Então, eu multiplico 312,15 por 10 mil. Eu vou fazer na calculadora que eu estou ruim de conta, hein? Isso dá 3 milhões 125 mil metros quadrados. 3 milhões e 125 mil metros quadrados. Olha o tamanho que está ficando a minha lagoa. Então, vocês começam a perceber
que a gente vai ter um problema. Qual que é uma das dificuldades de implantar esse tipo de sistema, né? Supondo que eu vou fazer um tanque quadrado, né? A gente não usa tanques quadrados, tá? São muito raros. Mas supondo que eu vou fazer um tanque quadrado, de mesma área dos dois lados, de mesmo comprimento dos dois lados, tá? Se eu tirar a raiz desse resultado aqui, isso dá 1.767 metros. Olha o tamanho que teria que ter o negócio. 1.700 e quanto? E 67 metros. 1 quilômetro de comprimento, né, por 1,7 km também de largura, tá? Claro que estou dizendo para vocês de novo, eu usei esses valores hipotéticos da minha cabeça, né? Por isso que não é interessante a gente utilizar lagoas em regiões, né, onde eu vou ter uma vazão de esgoto muito grande, tá? E em regiões onde eu vou ter uma carga orgânica muito grande, tá? Então, esses fatores limitam o tamanho da minha lagoa. E não só isso, né? Eu tenho que considerar o tempo de retenção do esgoto dentro da lagoa, que geralmente vai de 20 a 45 dias. Então, minha lagoa vai ficar gigantesca, tá? Então, a gente evita usar lagoas de uma maneira indiscriminada, porque ela tem esses problemas de tamanho, de área que elas ocupam, tá joia? Então, voltando para cá. Nessas lagoas primárias, então, tá? Eu aplico uma elevada taxa superficial. Uma parte dessa matéria orgânica, ela é suspensa, então ela vai para o fundo do meu sistema numa velocidade maior, tá? Por isso que ela é chamada também de lagoas facultativas primárias. Então, quando a gente aplica essa taxa de aplicação superficial, a gente busca fazer com que aproximadamente 60% da DBO se encontre na forma solúvel e 40% na forma de sólidos sedimentáveis. Isso, tá? Faltou uma vírgula aqui. Então, 60% da DBO vai estar na forma solúvel, para os micro-organismos decompositores aeróbios comerem, e 40% é o que vai sedimentar para o fundo do meu tanque. Aí eu consigo dimensionar também a quantidade de lodo que é gerada. Nesses sistemas, uma parte das algas vai sair junto com os efluentes tratados. E isso pode até, vou colocar até entre aspas também, isso pode até ser benéfico para o corpo receptor, pois as algas vão fornecer oxigênio dissolvido para ele. Porém, agora eu quero frisar muito bem, isso pode ser um problema também, caso isso ocorra de uma forma exagerada, caso a gente tenha proliferação dessas algas, fenômenos como, por exemplo, a eutrofização não são interessantes, ou se essa água for usada como um manancial para sistemas de abastecimento. Então, quem for captar essa água para, por exemplo, fornecer para as pessoas, também vai ter um problema muito grande, tá? Nesse tipo de sistema, a remoção global da DBO é de cerca de 80%, e a profundidade das lagoas está entre 1,50 m a 2 metros de profundidade. Em geral, no projeto, adota-se 1,80 m. Tempo de detenção hidráulico, de 15 a 45 dias, ou seja, se eu imaginar uma lagoa vista por cima, né, a moléculazinha de água que acabou de entrar na lagoa aqui, ó, ela vai percorrer todo o comprimento da lagoa e, na pior das hipóteses, 45 dias depois, ela estará alcançando o final da minha lagoa. Por isso elas são tão grandes, elas têm que reter esses volumes de água por períodos muito longos, 15 a 45 dias. Enquanto no processo de lodos ativados, a gente falou que é de algumas horas a até um dia de retenção, né? Percebam, então, o quanto que a gente está ganhando em termos de área quando a gente troca um processo pelo outro? Já as lagoas secundárias, elas vão usar uma taxa de aplicação superficial menor, entre 50 a 170 quilos de DBO por dia. A gente viu que a outra vai de 100 até 350, né? 340. 350, 340. Então a gente usa cerca de o dobro da taxa superficial dessa aqui, tá? A profundidade das lagoas também é menor,
entre 1,20 m a 1,80 m, sendo que a gente adota cerca de 1,50 m. A outra tinha uma profundidade que ia até 2 metros. Então a gente reduz um pouco aqui. Tempo de detenção hidráulico, mesma coisa, de 15 a 45 dias. Já as lagoas terciárias, que também podem ser chamadas de lagoas de polimento ou de maturação, não tem como finalidade principal remover a DBO. Essa não é a finalidade principal das lagoas terciárias, que são chamadas de maturação ou de polimento. A finalidade principal é a desinfecção de micro-organismos. Então você pensa, você pode usar essas lagoas também para, além de decompor matéria orgânica, fazer a desinfecção também. E isso é interessante, porque se eu tiver locais onde, por exemplo, a realização da cloração é muito difícil, porque falta o produto químico, porque eu não tenho mão de obra especializada, porque eu não tenho energia elétrica, porque eu não tenho infraestrutura requerida, você pode, por exemplo, colocar uma lagoa de maturação. Você estaria, então, economizando nesses outros aspectos. Claro, uma lagoa de maturação, ela tem uma área grande, muitas vezes você tem que colocar mais de uma em sequência, você costuma colocar 2 ou 3, né? Isso vai ocupando mais área também, mas é uma alternativa para locais que não dispõem de outros métodos de desinfecção, né? Fazer uma lagoa de maturação ou polimento. Essas lagoas, né, o que elas têm de diferente das duas anteriores que a gente viu? Elas buscam otimizar as condições que eliminam os micro-organismos patogênicos, como, por exemplo, temperatura. Então, essas lagoas são mais bem aplicadas em regiões muito quentes, né? Novamente, centro do Brasil, né? Nordeste, norte, que são áreas muito quentes. E também a radiação solar. Então, como eu vou ter uma intensidade solar muito grande durante um longo período de tempo, a radiação ultravioleta vai fazer a desinfecção desses micro-organismos patogênicos para mim. A questão do pH, né? Nessas lagoas, o pH ele pode ser geralmente até maior do que 8,5, porque como eu vou ter um alto consumo de gás carbônico pelas algas, o pH do meio tende a subir naturalmente para valores superiores a 8,5. E aí o pH elevado ajuda a matar esses micro-organismos patogênicos, tá? Também vai ter nessas lagoas, né, uma escassez de alimentos e a presença de organismos predadores. Vai ter uma competição, né, entre esses organismos patogênicos e os organismos decompositores. E os micro-organismos decompositores de matéria orgânica, eles são muito mais preparados para a sobrevivência do que esses outros micro-organismos patogênicos. Então, eles devoram as coisas com mais rapidez, eles têm eles não se saciam muito facilmente, então eles consomem o alimento muito mais rápido do que os micro-organismos patogênicos, o que faz com que esses micro-organismos morram também por fome, né, por inanição. E a gente consegue fazer tudo isso diminuindo a altura da lagoa, entre 80 centímetros e 1,20 m. Então perceba que a gente foi diminuindo a altura da lagoa, né, para conseguir essas condições de lagoas primárias, secundárias ou terciárias. Então, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, eu estou explicando nesse último parágrafo aqui, tá? Por isso que eu nem vou ler ele, não. Então, aqui é um fluxograma de processo, para a gente começar a imaginar um pouco tudo isso daí, né? A gente tem um tratamento preliminar tradicional, então gradeamento, caixa de areia, medidor de vazão. Nem sempre também isso é necessário, né? Alguns autores também não fazem questão de você ter gradeamento e caixa de areia. Mas isso é aplicado para regiões onde você tem o esgoto, né, com uma característica mais constante, sem a presença de sólidos grosseiros, enfim, sem muita areia também presente no esgoto, né? Porque senão a quantidade de lodo gerada aumenta muito rapidamente. Mas são dispositivos muito simples e muito baratos, tanto para instalar quanto para operar. Então, a gente instala isso porque é tranquilo, né, para ter esses dispositivos aí. E aí, a lagoa facultativa, né, e depois vem o corpo receptor. E aí eu posso ter também várias lagoas associadas. Uma lagoa facultativa primária com uma secundária, e aí eu vou conseguindo diminuir o tamanho delas. Uma lagoa facultativa secundária com depois uma lagoa de maturação, tá? Eu posso associar lagoas também.
E aqui, só para a gente ter uma noção, né, de profundidades, como eu falei para você, ó. A lagoa anaeróbia, ela é uma lagoa mais profunda, tá? A gente vai falar de lagoa anaeróbia nos próximos slides, tá? As lagoas facultativas têm uma altura intermediária e as lagoas de maturação são muito rasinhas. Esse sistema que vocês estão vendo aqui na primeira linha, a gente chama de sistema australiano. A gente coloca uma lagoa anaeróbia, seguida de uma lagoa facultativa e de uma lagoa de maturação. Ou seja, eu vou naturalmente tratar o esgoto, desde a matéria orgânica até a remoção dos micro-organismos, né? Isso a gente chama de sistema australiano. Então, a lagoa anaeróbia, como vocês podem ver, ela costuma ser uma lagoa mais funda, tá? E a camada de lodo é maior, tá? Já a lagoa facultativa, eu tenho lá a presença de oxigênio, né, atingindo parcelas superiores do meu lago, né? E eu vou ter uma parte aeróbia e uma parte anaeróbia, né? Então, eu vou ter essas duas situações acontecendo simultaneamente. E as lagoas de maturação, elas vão ter oxigênio em toda a sua extensão, em toda a sua profundidade. Se houver camada de lodo nas lagoas de maturação, é muito pequena, né? Porque as lagoas de maturação são colocadas depois das lagoas primárias ou secundárias. Então, eu já tirei os sólidos suspensos na etapa anterior. O que chega de sólidos nessas lagoas é uma quantidade muito pequena. Então, a quantidade de lodo gerada é muito pequena também nas lagoas de maturação. E como eu tenho insolação, como eu tenho oxigênio em praticamente toda a profundidade, né, só vai acontecer dentro dela a decomposição aeróbia da matéria orgânica. Beleza? Não sei se eu estou falando muito rápido. Bom, pontos positivos e negativos dessas lagoas facultativas. Primeiro, tem um custo de operação e manutenção baixíssimo. Basicamente, é você não deixar que nada aconteça, que ninguém caia dentro da lagoa, que nenhum bicho vá lá, tirar as plantas ao redor, tirar as ervas daninhas que crescem nos taludes, né? Manter o sistema com o fluxo de água passando sem maiores intercorrências. Então, elas são muito fáceis de operar também, porque elas não têm um grau de mecanização muito grande, né? Que é o que eu falo aqui na terceira linha. Você não tem bombas, você não tem sopradores, você não tem recirculação de lodo, você não tem borbulhadores, assopradores, adensamento de lodo, nada disso, né? Então, você basicamente tem que ficar olhando para ela o dia inteiro para ver se está tudo dentro do esperado, se não aconteceu nenhuma surpresa ali. Como elas têm esse grau de automação muito pequeno, não tem gastos com energia elétrica ou produtos químicos, né? Você tem o mínimo de gasto com energia elétrica e com produto químico. É mais para iluminação local, né? E produto químico, se eventualmente você precisar fazer uma correção de pH, se eventualmente você precisar neutralizar algum produto tóxico que esteja entrando na lagoa. Então, é muito tranquilo quanto a isso. E aqui está outra coisa legal dessas lagoas. A retirada de lodo acontece em intervalos anuais e o lodo já está estabilizado. Então, como o lodo vai se depositando no fundo da lagoa, de anos em a cada um ano ou a cada 2 anos, você tem que fechar o fluxo da lagoa. Aqui que é a parte difícil, né? Esvaziar ela e retirar esse lodo de fundo. Então, o ideal é que você tenha sempre duas lagoas operando simultaneamente, né? Para que quando você precisar parar uma, a outra esteja ali de stand-by, de backup. Se você só tiver uma lagoa operando, o que você vai fazer com o esgoto durante o período de esvaziamento e secagem do lodo, né? Dependendo da situação, você joga isso direto no rio, sem tratamento. Dependendo da situação, você usa caminhões-tanque que vão sugando esse esgoto e levando para outro lugar para serem tratados. Então, você tem essa dificuldade operacional na época da limpeza do lodo, tá? Mas, em geral, ela consegue acumular lodo ali por 1 ano, 2 anos. Então, é um problema que você vai ter, né? Vai se repetir em períodos longos de tempo. Como pontos negativos, ocupa uma área superficial muito grande, a remoção da DBO pode ser insuficiente, como eu conversei com vocês, às vezes a DBO máxima, a eficiência global máxima é de 80%. E aí, mas e se isso não atingir os padrões de lançamento, né? No estado de São Paulo, você tem que atingir pelo menos 80% de remoção. Então, se sua lagoa tiver com rendimento baixo, pode ser que você não atinja
o parâmetro de lançamento, né? Pode atrair insetos, pode ter a geração de odores, e deve-se cuidar para não ocorrer a proliferação das algas e outras plantas na superfície do talude. Então, esses são os pontos negativos e positivos das lagoas facultativas. A gente vai ver só mais 2 modelinhos de lagoa para caminhar para o final da aula aqui, tá? Temos também as chamadas lagoas estritamente anaeróbias, ou seja, aquelas que não têm oxigênio dentro delas. Nessas lagoas, a gente aplica uma taxa superficial muito elevada, de 500 a 1.500 quilogramas de DBO por hectare por dia. Enquanto nas outras ali é no máximo 340, 350, e em condições ótimas, né, muita insolação, invernos quentes, nessa aqui a gente aplica uma taxa superficial enorme, para que eu tenha sempre muita DBO presente, muita DBO presente. Essas taxas tão elevadas farão com que qualquer molécula de oxigênio presente seja rapidamente consumida por eventuais micro-organismos aeróbios ou pela oxidação dos gases dissolvidos. Então, se eventualmente uma alga teimosa tentar produzir oxigênio ali dentro, a carga orgânica é tão grande que rapidamente esse oxigênio vai ser consumido por qualquer outro organismo aeróbio presente ou pelos gases dissolvidos em processos oxidativos ali. Então, o oxigênio vai estar sempre zerado ou muito próximo de zero. Eu não vou ter oxigênio dissolvido presente ali no meio. Para a gente otimizar ainda mais esse processo, a gente aplica tempos de detenções menores, entre 3 e 6 dias, que comparados com os 15 a 45 dos tratamentos facultativos, é um ganho muito grande, né? E profundidades maiores. Então, essas lagoas têm cerca de 3 metros de profundidade. Eu faço profundidades grandes para que a luz solar não consiga chegar em profundidades muito grandes. Então, elas têm que ser muito profundas para diminuir a incidência solar. Eu diminuo a área também, né? Para que eu tenha uma menor incidência solar superficial, né? Que ela atinja espaços menores e chegue em profundidades menores também. Nesse tipo de sistema, a lagoa tende a ter um formato mais quadrado e menos retangular, ao contrário das lagoas facultativas. Então, as lagoas facultativas, elas tendem a se parecer mais com campos de futebol, né? Enquanto essas lagoas anaeróbias, elas tendem a ser menos, né, compridinhas, tá? Elas tendem a ter um formato mais quadradinho, de caixote, do que as lagoas facultativas, que são mais espichadonas. Nas lagoas anaeróbias, geralmente a gente utiliza elas sempre associadas com outras lagoas. Então a gente coloca uma lagoa anaeróbia e uma lagoa facultativa, uma lagoa anaeróbia e uma lagoa aerada, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que que é, tá? Então ela não costuma estar sozinha, ela sempre vai ter uma outra lagoa operando logo após. Porque como o esgoto sai com nível de oxigênio muito baixo também, eu preciso fazer com que esse esgoto volte a ter oxigênio antes de lançar no corpo aquático. Então a gente sempre coloca depois alguma outra lagoa que forneça novamente oxigênio para a massa líquida. E a remoção da DBO é baixa, em torno de 60%. Então, a lagoa anaeróbia sozinha raramente vai dar conta de atingir os padrões de lançamento exigidos no estado de São Paulo ou no Brasil. Por isso que ela tem que estar geralmente associada com outra lagoa, tá? Esse tipo de sistema também é muito dependente da temperatura, pois os processos anaeróbicos são mais lentos e sensíveis do que os processos aeróbios. Então, temperaturas frias fazem com que o rendimento caia ainda mais. Naturalmente, o processo anaeróbio já é um processo mais lento, já é um processo mais demorado e mais sensível do que o processo aeróbio. Então, temperaturas muito baixas tendem a piorar ainda mais a eficiência do processo, tá? E assim como nas lagoas facultativas, o lodo vai ser retirado em intervalos anuais e já sai estabilizado também, tá? Entretanto, deve-se atentar para a ocorrência de odores e atração de insetos. A decomposição anaeróbia, como a gente viu, gera gases, não só o carbono, né? Mas gera gás metano, que gera gás à base de enxofre, à base de nitrogênio, e esses gases tendem a ter um fedor muito grande, um cheiro muito agressivo para a gente.
Então, aqui está um fluxogramazinho de como funciona, né, uma lagoa anaeróbia. E é a mesma coisa, né? Então, os sólidos sedimentáveis vão para o fundo, formando o manto de lodo, que vai ser decomposto por vias anaeróbicas, tá? E aqui em cima eu aplico uma taxa superficial muito elevada para que eu tenha DBOs elevadas, né? Dividida pela área da minha lagoa. Com essa DBO super elevada, eu vou ter a decomposição anaeróbica, uma vez que qualquer oxigênio presente vai ser rapidamente consumido ou oxidado. Então, a minha lagoa vai operar o tempo todo praticamente em condições anaeróbicas. E para conseguir essas condições, lembrem-se, diminua a área superficial, aumenta a profundidade também. Né? Então, como eu disse para vocês, raramente ela vai operar sozinha, tá? Geralmente a gente coloca então uma lagoa anaeróbia, associada depois com uma lagoa facultativa, e se for o caso também uma lagoa de maturação antes de lançar no corpo receptor, tá? A gente pode ter uma economia de até 1/3 da área em relação à lagoa facultativa, o que já é um ganho, tá? Mas a possibilidade de liberação de maus odores, como por exemplo gases sulfídricos. E caminhando já para o finalzinho da nossa aula, a gente viu que as lagoas facultativas e as lagoas anaeróbias, embora sejam muito baratas, elas ocupam uma área superficial muito grande. Mesmo a lagoa anaeróbia, que o tempo de detenção é bem curto, né, de 3 a 6 dias, nós ainda estamos falando de dias. Então a gente está falando de lagoas que têm que ser muito grandes para comportar o volume de esgoto por vários dias. Então a gente começou a tentar melhorar um pouquinho esse processo, usando as chamadas lagoas aeradas. Não confundam com lagoas aeróbias, tá? Lagoas aeradas, de certa forma, são diferentes de lagoas aeróbias. Embora as duas tenham o oxigênio presente, tá? Nas lagoas aeradas, eu uso bombas. Então, o oxigênio vai ser oferecido de uma forma mecânica, tá? Eu preciso inserir oxigênio no meio, além do que vai ser produzido pelas algas. Então, as lagoas aeradas surgiram como uma alternativa às lagoas facultativas, buscando diminuir ainda mais a área superficial ocupada. Nesse sistema, o oxigênio necessário vai ser fornecido por bombas ou aeradores, igualzinho no processo de lodos ativados. Porém, eu não vou ter a recirculação do lodo, ou seja, nesse caso, a idade do lodo vai ser exatamente igual ao tempo de detenção hidráulico. Então, todas aquelas fases de decomposição que a gente viu, de crescimento microbiano, vão acontecer. A fase lag, no comecinho da lagoa, quando o micro-organismo está se adaptando ao meio. A fase log, quando ele cresce exponencialmente, se alimentando da matéria orgânica presente. A fase estacionária, quando ele já caminhando para o final da lagoa, né? Quando a quantidade de alimento já diminuiu bastante. E a fase endógena, quando começa o canibalismo, quando eles começam a morrer, quando acontece a lisis das células bacterianas, das células dos micro-organismos, tá? Diferente das lagoas de lodos ativados, lagoas de lodo ativado não, né? Dos reatores de lodos ativados, onde eu trabalho com essas faixas acontecendo de uma maneira quase individual, ou a fase log, ou a fase estacionária, ou a fase endógena. Comparadas com o processo de lodos ativados, a eficiência na remoção da DBO é muito menor. As lagoas aeradas podem ser classificadas também como facultativas ou de mistura completa. Então a ideia aqui é a gente melhorar um pouco o processo de decomposição, fornecendo oxigênio de uma maneira artificial, não deixando somente que o oxigênio seja fornecido pelas algas nesse processo natural. As lagoas aeradas facultativas, né? É igualzinha às lagoas facultativas. A diferença é que eu coloco uma bomba em cima. Só que o turbilhonamento de ar que essa bomba vai causar não vai ser o suficiente para remexer o fundo do lago. É como se eu colocasse o oxigênio mais na casquinha da superfície, o mais superficial possível. O fundo do lago não vai ser agitado por esse turbilhonamento. Então eu vou ter o lodo se depositando ali,
a formação de um manto de lodo, a decomposição anaeróbia vai acontecer. Então, como eu vou ter a decomposição anaeróbia e aeróbia, eu tenho uma lagoa facultativa. Como eu estou colocando uma bomba para fornecer oxigênio, eu tenho uma lagoa aerada facultativa. Deu bug na cabeça aí? Espero que não, hein? E nós temos também as chamadas lagoas aeradas de mistura completa, né? Daqui a pouco tem uma imagem que mostra um pouquinho melhor. Esse é o único sistema onde a gente pode dizer de fato que acontece uma degradação da matéria orgânica de forma estritamente aeróbia. Isso aqui seria a tal da lagoa aeróbia, que eu falei que a gente não usa mais esse termo, né? Porque nesse tipo de sistema, eu vou agitar a água de uma maneira muito vigorosa, da superfície até o fundo. Então, eu não vou deixar com que o lodo se sedimente ali. Eu vou ter tudo misturado o tempo todo em todos os locais possíveis da lagoa. Claro, como o lodo não vai sedimentar ali, eu tenho que prever uma próxima etapa somente para a remoção do lodo e clarificação do líquido. Então, eu posso pôr um decantador secundário, né? Eu posso utilizar um outro processo de remoção de lodo, mas o fato é que dentro da lagoa isso não vai acontecer. Lá vai estar tudo sendo misturado o tempo todo. Essa é a lagoa aerada de mistura completa. Então, ó, essa que eu acabei de falar, lagoa aerada de mistura completa, é essa aqui, ó, tá? Esse primeiro exemplo aqui, de mistura completa. Eu coloco bombas bem mais fortes, tá? Que vão movimentar toda a massa líquida, da parte mais superficial até a parte mais profunda. Então, eu não vou ter a deposição de lodo nesse sistema. O meu lodo vai estar o tempo todo batendo junto com os micro-organismos e tudo mais, tá? Já as lagoas aeradas facultativas, eu uso bombas menos potentes, aeradores menos intensos, para conseguir agitar mais a parte superficial da lagoa. A parte do fundo vai continuar tendo a presença de lodo, tá? Então, eu também vou ter a decomposição anaeróbica acontecendo e, dessa forma, então, a lagoa passa a ser chamada de facultativa. Então, aqui está a carinha dessa lagoa aí, né? Vocês vejam que é igualzinha a lagoa facultativa, mas com a palavra aerada no meio. Aerada por quê? Porque eu coloquei uma bomba para fornecer oxigênio para a superfície. Tá joia? Bom, quais são as vantagens das lagoas aeradas? Tempo de detenção hidráulico, olha só, entre 3 a 4 dias. Nas outras, nós estávamos falando que era de 15 a 45 dias. Então, olha a vantagem, né? Eu consegui reduzir isso aí, né, em quase 10% do tempo necessário. Isso é excelente. Profundidade das lagoas, elas podem ser mais profundas também, entre 3 e 4 metros. Não tem problema elas serem tão profundas, uma vez que eu vou fornecer esse oxigênio de forma artificial. Então, eu não vou depender da luz solar. Mesmo que a luz solar não consiga chegar em grandes profundidades, eu forneço esse oxigênio mecanicamente. Então, eu não dependo tanto mais da luz solar para que as bactérias, para que os micro-organismos possam ter oxigênio disponível. Deve-se prever também a retirada anual do lodo, né? Claro que eu estou falando da lagoa facultativa e não da lagoa aerada de mistura completa, tá? E esse sistema requer um custo maior de implantação e operação, pois tem a necessidade de bombeamento de ar, e se comparado com as lagoas de estabilização tradicionais. Porém, a automação necessária é muito menor do que aquela para um processo de lodos ativados, né? Então, no processo de lodos ativados, por exemplo, eu tenho que ter a recirculação do lodo. Dependendo do tipo de lagoa, tem que ter toda a parte de digestão de lodo também, tá? No processo de lodos ativados, eu costumo ter muitas bombas para fornecer oxigênio para toda a massa líquida, de baixo até lá em cima. Aqui, talvez isso não seja necessário, caso eu use uma lagoa aerada facultativa, tá bom? Então, a gente tem essas diferenças de processo aí. E para finalizar a nossa apresentação hoje, eu trouxe algumas fotos para vocês verem a carinha dessas lagoas aí, ó. Né? Então vocês podem ver esse primeiro sistema aqui de lagoas, né?
Eu suponho que são duas lagoas anaeróbicas aqui atrás e uma lagoa, e uma lagoa facultativa aqui na frente, mas eu estou supondo, tá bom? Não sei se deve ser isso aí mesmo, não. Tá? Então, aqui está um sistema de lagoas. Olha como é que a gente tem tudo descampado, ó. Não tem árvores ao redor, não tem nada atrapalhando a incidência solar, né? Então, essas lagoas ficam abertas para receber o máximo de luz possível. Olha o tamanho que elas têm. E esse é o problema, né, que dificulta a utilização dessas lagoas em grande escala, né? Porque não tem mais sentido a gente instalar esses sistemas tão grandes assim, sendo que nós temos sistemas muito menores, muito mais compactos e eficientes, né? E as lagoas, nem sempre elas são daquele jeito que vocês viram, retangulares. A gente pode usar a própria superfície para ter a menor movimentação de terra possível, né? Então vocês vejam que essa lagoa aqui, por exemplo, ela tem umas curvinhas entre o começo e o final dela, né? Umas curvinhas bem sensuais aqui, ó, tá vendo? Então eu não preciso fazer aquela lagoa sempre com formato retangular. Eu posso usar a própria topografia local para adequar a lagoa, porque o que interessa mais de fato é a área superficial, né? Não me interessa tanto se essa área superficial vai estar da forma retangular, ou de uma forma mais pichadinha, mais quadrada, né? Então a gente pode usar a topografia do terreno para isso. É até bonito de se ver, né? Olha só, parece um piscinão, ou nesse caso vários piscinões, né? O problema é o tamanho. Olha a área enorme que essas lagoas ocupam, tá? Mas são processos simples, baratos, que têm um rendimento razoável, não requerem automação, né? Então, ainda é uma alternativa, principalmente no país como o nosso, que tem boa parte do país com muita insolação e temperaturas quentes. Aqui de novo para vocês verem outros formatos dessas lagoas, tá? Essa aqui tem até desse lado aqui tem até um formatinho meio de carrossel, né? De pista de hipódromo, né? Tem essas bases mais ovais aqui nas pontas, né? Vocês podem ver que tem uma grande presença de micro-organismos na superfície, ó, tá? São provavelmente as algas. A gente coloca várias lagoas, como eu falei, em associação, para tentar sempre usar a maior quantidade possível de área, para tratar o maior volume possível de esgoto. Se eu precisar parar uma, ter outra funcionando. Né? Aqui já são as lagoas aeradas, tá vendo? Então a gente consegue ver nessa primeira foto aqui, ó, algumas bombas superficiais e a presença de ar sendo bombeado, né? Essas bolhas de ar. Nessa segunda a gente consegue ver mais claramente o ar sendo bombeado, né? E também tem ali os decantadores no final da lagoa lá, tá vendo? Então essas já são as chamadas lagoas aeradas, como vocês viram aí. Aqui também, ó, a gente pode ver os aeradores aqui. E vocês percebam, ó, que eu tenho os aeradores, eles têm uma faixa de aeração, né? Mas que não supre toda a demanda da lagoa, ó. Daqui para cá e daqui para cá, eu já não tenho mais a presença de oxigênio em grande quantidade, né? Então, provavelmente, essa seja uma lagoa aerada facultativa, onde eu forneço parte do oxigênio, outra parte é fornecida pelas algas, e lá no fundo eu vou ter a decomposição anaeróbica de matéria orgânica, tá? E aqui para vocês verem como que elas são construídas, né? Então a gente costuma ter as laterais na forma de taludes com razoável inclinação, tá? Tudo isso é para favorecer o escoamento da água, evitar o crescimento de plantas, facilitar a deposição de lodo, tá bom? E o fundinho dela, né? E os cantinhos geralmente costumam ser abaulados, né? Não costumam ser os cantos não costumam ser retos, igual de piscinas, para que a gente não tenha favorecimento de fluxo, né? Para que a água possa ocupar toda a lagoa, mas ao mesmo tempo possa ter a movimentação da água em toda essa lagoa também. Então a gente costuma abaular os cantos, pois isso favorece a curva da água, vamos dizer assim, né? Olha aqui que beleza o fundinho dela, né? Isso é uma manta impermeabilizante, para evitar que a água tenha contato com o subsolo, né? Para que a lagoa penetre, né? A água penetre no subsolo, tá?
E geralmente isso aqui também é muito utilizado em aterro sanitário. Então, aterro sanitário, por exemplo, que eu preciso tratar o chorume, como o chorume ele não é gerado em quantidades muito elevadas, depende da chuva, da infiltração e tal, a gente coloca geralmente uma lagoa de estabilização dentro de um aterro sanitário para tratar o chorume. E vai lá ficar decompondo lentamente, sem pressa nenhuma, sempre chorume entrando, sempre chorume saindo, e não requer muita atenção, né? Como vocês viram ao longo dessa aula aí. Tá joia? E era isso que eu tinha para falar para vocês sobre lagoas de estabilização. E agora eu vou interromper a gravação, mas eu quero ouvir as opiniões de vocês. Deixa eu ver quem sobrou aqui. Seu Plínio. Deixa eu interromper a gravação.